Amém? A palavra de Deus nos traz felicidade. Ela é quem completa as nossas vidas. Então se prepare o seu coração nesse momento para ouvir a palavra de Deus. De antemão, quero agradecer aqueles que nos visitam de outras igrejas, nossos amigos que nós estamos vendo, e aqueles que pela primeira vez estão entrando nesta casa. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Eu vou apresentar novamente o nosso preletor, nosso orador, o nosso mensageiro, né? O nosso amado pastor Danilo Cassimiro Rezende, que veio de Goiânia, da Igreja Batista no Jardim Guanabara, não é isso? Ali em Goiânia, veio nos prestigiar e está sendo uma bênção, pastor. Que pena, última noite, mas Deus com certeza irá completar a obra. A palavra está com o senhor, pastor. Paz a todos, amém? Glória a Deus. Que pena que chegamos à última noite, né? Eu tenho muito que agradecer, muitas boas coisas para falar de Teresina quando retornar a Goiânia. Desde o momento em que aqui pousei no avião, tenho sido muito bem recebido, muito bem acolhido pelos irmãos. E fica aqui o nosso convite para todos aqueles que passarem por Goiânia. Entre em contato com o pastor Danilo. Lá em casa tem um quarto bem grande, uma cama que não está sendo utilizada e está aberto para receber todos os irmãos. Amém? Eu gostaria que você, nesse momento, se colocasse de pé. Nosso rapaz do teclado está aqui para ele fazer um fundo para a gente. Eu falei para o pastor ali e ele me autorizou a fazer esse momento. Nós vamos orar pela nossa nação. O Brasil já tem um novo presidente, foi consolidado agora há pouco. E nós oraremos a Deus apresentando essa nação diante dele. Nós acreditamos que não existem candidatos ungidos, apesar que no meio evangélico surgiram muitos xaatos, né? Os muçulmanos têm os xiitas, né? Nós temos os xaatos às vezes. Mas nós temos que aprender a apresentar a nossa nação diante de Deus. Se existe algo que pode corrigir os rumos do Brasil, é a oração. Não se resolve os problemas do Brasil nas urnas, se resolve os problemas do Brasil de joelhos. E enquanto nós estivermos de joelhos, a nossa nação estará de pé. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Ore por esse país, ore por essa nação. Ore para que a corrupção seja varrida do Brasil. Ore para que o Brasil seja país de um santo só. Ore para que o Brasil não seja mais conhecido como o país do futebol, pelo país do carnaval, mas seja reconhecido como um país que se dobrou diante de Deus. Pois a palavra do Senhor nos diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de clamarmos por essa nação. É tempo de orarmos pelo Brasil. É tempo de colocarmos as nossas autoridades diante do Senhor. É tempo de clamarmos que o novo mover do Espírito venha sobre as nossas igrejas, que alcance os poderes desse país, que alcance os palácios desse país, e que haja alegria no meio do nosso povo, que haja de novo orgulho de sermos brasileiros. Ó Pai, nós exaltamos o Teu santo nome. Nós te bendizemos, pois Tu és Deus. Nós declaramos pela fé que o Brasil pertence ao Senhor. Sabemos, ó Deus, que ainda existem muitas coisas a serem corrigidas. Sabemos, ó Deus, que ainda existem muitos caminhos tortuosos na nossa nação. Sabemos, Senhor, que moramos em um país que há 500 anos vem sendo explorado, que as suas riquezas vão sendo tomadas, vão sendo levadas para outros cantos da terra. Mas nós também sabemos que há uma promessa do Senhor sobre a igreja brasileira. E nós cremos, ó Deus, que esse país se tornará ainda um grande celeiro de missionários. Meu Deus, um país que irá impactar outras nações com a pregação do Teu Evangelho. E se nesse momento, ó Deus, nós recorremos ao Senhor, fazemos isto sem cores partidárias. Somos um só povo, somos um só corpo. Indiferente das preferências políticas que tivemos, ó Deus, nesses últimos meses, nós colocamos, ó Deus, a nossa nação diante do Senhor. Nós oramos, ó Deus, pelo presidente eleito, Senhor Jair Bolsonaro, que no nome do Senhor Jesus, o Senhor traga a ele direcionamento do Teu Espírito, para conduzir essa nação conforme o Teu santo querer. Oramos, ó Deus, por
aqueles que não foram eleitos. Pedimos ao Senhor, ó Pai, que a oposição no nosso país faça o seu papel de fiscalizar o governo que foi eleito. E que no nome de Jesus, ó Pai, essa nação seja alvo da tua bênção. Que no nome de Jesus, ó Deus, essa nação seja sarada pelo Senhor. Que haja mover do teu Espírito sobre todas as unidades federativas, sobre os mais de 5.000 municípios que aqui temos, sobre os 3 poderes que regem essa nação, mas que todos os poderes estejam submissos ao Senhor. Nós clamamos, ó Deus, em nome de Jesus, pelo estado do Piauí. A partir dessa igreja, meu Deus, traga um novo impacto sobre esse estado. Que almas se convertam ao Senhor e que as portas do inferno não prevaleçam contra o teu povo, que marcha unido debaixo do mesmo propósito. Deus, sara essa nação, sara o Brasil, sara o nosso povo, para a honra e glória do teu nome, na autoridade de quem nós oramos. Amém e amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Tome seu assento. Abra, por favor, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. O Igor está aí, né? Seja bem-vindo, Igor. Bom te ver. Há 2 anos nós nos encontramos no Congresso de Homens Batistas. E hoje é um prazer reencontrar você aqui nessa igreja. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Pastor, obrigado por esse convite. É uma honra estar com vocês. Saio daqui levando mais do que conhecidos. Saio daqui levando amigos. Isso é muito importante. Saio daqui levando intercessores para o nosso estado, para o nosso ministério. Quem aqui ainda quer ser igual a Jesus, diz amém. Rapaz, se com esse amém aí você quer ser igual a Jesus, eu não vou nem perguntar o resto. Vou parar de pregar agora, nem comecei. Quantos aqui ainda querem ser iguais a Jesus, digam amém. Vocês já perceberam que não é uma tarefa fácil, né? É o caminho oposto ao caminho do Éden, é o caminho de voltar a se parecer com Deus, é o caminho de voltar a ter um referencial de fé, é um caminho de humilhação, é um caminho de submeter os pensamentos, o caráter, as convicções a Cristo, mas é para isso que fomos predestinados. Se nós estamos aqui hoje é porque na eternidade Deus nos predestinou para ser conforme o seu Filho. E agora, como o Filho dele se tornou homem, nós, como homens miseráveis, pecadores que somos, também temos a autoridade dada por Deus de nos tornarmos filhos de Deus. E hoje nós vamos avançar um pouco mais nessa história de ser iguais a Jesus. João capítulo 13, nós temos aqui as últimas palavras de Jesus reunido com seus 12 discípulos. Apenas Judas já havia saído para executar a traição contra Jesus. Jesus já havia lavado os pés daqueles discípulos, já havia dado lições sobre a humildade, e havia um costume rabínico naquela época, de que todas as vezes que um rabino estava terminando o seu ministério, ele resumia tudo aquilo que ele havia ensinado em poucas palavras para que ficasse prático, para que os seus discípulos compreendessem e vivessem aquilo que havia sido ensinado. E aqui é isso que nós temos. O rabi, chamado Jesus, reunido com seus discípulos, passou numa peixaria, comprou um peixe. Foi para a padaria, comprou uns pães. Reuniu os discípulos e trouxe para ele um resumo de tudo aquilo que ele havia ensinado. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e 35. Quem encontrou, diz amém. Quem não encontrou, vai encontrando até o final do culto. João não é tão difícil assim. João, capítulo 13, versículo 34 e 35, a palavra diz: por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor um pelos outros provará ao mundo que sois os meus discípulos. Amém? Vamos ao seu assento, fica à vontade. Queridos, esse é um texto que mais uma vez nos desconcerta. Aliás, todas as vezes que a gente vai para as palavras de Jesus, parece que nós somos confrontados. Isso porque, como tudo aquilo que vem sendo dito aqui nos últimos dias e talvez nos últimos meses, depois de vocês definirem um tema que seria abordado, de fato nos confronta a viver um cristianismo autêntico. Um cristianismo que está além das palavras, filosofias e teorias. É por isso que nós somos chamados a ser discípulos e não somente aprendizes. Nós somos chamados a aprender de perto com o mestre. O termo discípulo nos leva a um conceito radical de cristianismo.
onde não dá para ser somente de palavras, onde não dá para ser somente de conceito. Ou nós somos cristãos e somos réplicas de Cristo para essa geração. E ontem nós aprendemos isso aqui, a palavra cristão no grego significa literalmente pequenos cristos. Ou seja, ou nós aqui nos tornamos pequenos fragmentos daquilo que Cristo foi, ou nós estamos vivendo a religião errada. Pode ser que muitos estejam enganados no último dia, pensando que viveram um cristianismo de verdade, pensando que experimentaram algo grande da parte de Deus, mas nada menos do que a prática daquilo que Jesus praticou, nada menos do que uma vida segundo os princípios de Jesus, poderá trazer sobre nós o termo discípulo, poderá nos justificar enquanto cristãos na presença de Deus. Como disse para você, havia um costume entre os rabinos da época. Jesus já sabia que estava caminhando para a cruz, ele reúne os seus 12 discípulos, ele aqui aplica as lições mais importantes, ele ensina que a liderança, no conceito dele, é uma liderança diferente do mundo. Ele ensina que nós devemos servir, devemos amar, devemos relevar muitas coisas entre nós, devemos experimentar uma intimidade com Deus que transcenda a nossa própria religiosidade. Nos ensinou que o cristianismo não é uma religião. Cristianismo nunca foi uma religião. Religião é o homem tentando encontrar Deus, é o homem em busca de Deus. O cristianismo é uma filosofia de vida prática, no qual Deus vem em busca do homem. Completamente diferente de tudo que havia sido ensinado até ali, e de tudo que foi ensinado a partir daquele momento. Deus veio em nosso socorro. Ele enviou o seu Filho para estar conosco. E nos 3 anos e meio no qual Jesus desenvolveu o seu ministério, ele desenvolveu um ministério de relacionamento. É por isso que eu quero pensar com você hoje em sermos semelhantes a Cristo em amor. Nos nossos relacionamentos. Amar como Jesus amou. Como eu te disse, Jesus aqui ele reúne os seus discípulos. Provavelmente passou na peixaria e comprou peixe. Passou na padaria e comprou pão, porque aquilo que ele tinha para dizer poderia demorar muito. Os discípulos ali reunidos em torno dele, ele faz a última ceia, traz uma dinâmica nova, e quando chega ali por perto da conclusão das suas palavras, ele olha para aqueles discípulos e diz: eu vou para o Pai. Vocês hoje estão me vendo, mas daqui a pouco vocês não mais me verão. Eu gostaria de deixar para vocês um novo mandamento. Por isso, no versículo 34, a palavra diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem-se uns aos outros. A revolução que Cristo nos causou foi uma revolução causada no amor. Foi uma revolução gerada no sentimento do amor, com relação a Deus e com relação ao próximo. Não é de à toa que o maior símbolo do cristianismo é a cruz. Ela nos mostra a necessidade de um relacionamento sarado com Deus na sua estaca vertical. Mas na sua estaca horizontal, que vem antes do término da primeira, nos ensina que é impossível se relacionar bem com Deus se nós não amamos uns aos outros. João nos alerta disso na sua carta. É impossível você dizer que ama a Deus se você não ama o irmão que está do seu lado. E aí Jesus começa a ensinar para os seus discípulos essas palavras. Palavras que por vezes são mal entendidas. É por isso que eu corri para esse texto, por isso que eu corri para essa informação importante que Jesus queria passar aos seus discípulos, para extrair aqui algumas lições, para extrair daqui algo de prático, que você possa experimentar na sua vida, nos seus relacionamentos, aonde quer que você esteja, pois o cristianismo nos leva a uma prática comum com aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. O que esse texto me diz? O que esse texto me ensina? O que Jesus queria ensinar para aqueles discípulos quando trouxe esse mandamento? Creio eu que pelo menos 4 coisas importantes nós aprendemos nesses 2 versículos. Dentre as quais a primeira é uma nova forma de observar a lei. Curioso, querido, naquela época já havia pessoas que pensavam que os mandamentos eram para ser exigidos. E Jesus, ele quebra qualquer passividade desse novo mandamento, dizendo no imperativo: amai-vos uns aos outros. Entenda uma coisa, Jesus não disse sede amados. Quem aqui está me entendendo, diga amém. Sabe, você não está dentro da igreja para ser amado. Você não está dentro da igreja para ser amado.
Você não se converteu para ser amado. Nenhum cristão se dispõe a seguir a Cristo para ser amado. Mas nós somos chamados para viver uma experiência ativa de amor. Nós devemos amar. Esse é o chamado que nós temos enquanto igreja de Jesus. O Senhor Jesus diz: amai-vos, e não traz nenhum complemento do tipo: e sereis amados. Ele arranca toda a passividade. Ele está dizendo o seguinte: a lei não é para esperar sofrer as consequências. A lei não é para ser observada de maneira passiva, mas a lei é para ser vivida de maneira ativa, a partir de mim. Presta atenção em mim aqui. Eu sei que está um pouco quente hoje, mas vocês já estão acostumados melhor do que eu com essa realidade aqui da cidade de Teresina. Jesus não disse: esperem ser amados. Jesus não disse: esperem ser perdoados. Ele disse: amai-vos. É no imperativo. Tem que partir de mim, e não interessa se as pessoas vão me amar. Não interessa se esse amor vai ser retribuído. A ordem é que nós devemos amar com um amor prático, com um amor que possa ser experimentado, que esteja além do ajuntamento que temos enquanto igreja. E eu entendo, querido, que Jesus, ele é cirúrgico nesse texto. Ele é quase que matemático. Porque quando ele estabelece a ordem, amai-vos, ele certamente está olhando a consequência disso. Porque a beleza daquilo que Jesus disse não é somente praticar o mandamento, mas é o princípio de que, quando todos nós amarmos uns aos outros, todos dentro da igreja também serão amados. Quantos estão me entendendo aqui? Digo amém. É um elo. Sabe, eu começo a amar de maneira prática. Eu começo a servir de maneira prática. Eu começo a me dedicar às pessoas que estão ao meu redor. E logo isso inicia-se um processo de contágio dentro da igreja. De modo que eu amo, o outro ama, daqui a pouco eu recebo esse amor e todos dentro da igreja serão amados. Qual é o problema? Por que então, pastor, que isso não se torna prático? Porque tem muita gente de braço cruzado dentro das igrejas, esperando: alguém tem que me amar. Alguém tem que me amar. Como aquele exemplo que eu dei, se não me engano, ontem, da irmã que veio falar comigo e falou: pastor, ninguém me ama, ninguém quer saber de mim, ninguém quer se relacionar comigo. Quando eu era criança, todo mundo ganhava presente bom e eu ganhava sabonete. E aí, minha vida está arrasada por conta disso. É um problema grave que nós temos, queridos. É gente carente dentro das igrejas, carente de amor, carente afetivamente. Eu aprendi que carência você não supre, carência você cura. E quando nós queremos curar a nossa carência, nós devemos então nos dedicar a amar uns aos outros. Quando todos se amarem, todos também serão amados. Eu me lembro que eu estava assistindo um filme, há não muito tempo atrás, tem um tempinho, filme chamado 300. Quantos aqui já viram aquele filme? Você não viu, irmão? Se conecta no céu e vai assistir aquele filme. Não adianta você assistir o filme só por assistir. E eu tenho um princípio comigo, eu entendo que Deus fala por meio de tudo. Se eu estou viajando de avião, eu quero que Deus fale comigo ali dentro, não precisa de eu estar com a Bíblia necessariamente aberta para Deus de alguma maneira ministrar algo no meu coração. Eu estava vendo aquele filme, um filme fantástico, muito bem produzido, uns caras fortes, outros mais fracos, é uma guerra tremenda aquele filme ali. Mas algo me chamou a atenção. Se não me engano, eram os espartanos, não é isso? O lado do bem ali eram os espartanos, né? E eles tinham um princípio lá dentro do exército deles. Isso porque um camarada queria entrar no exército para poder guerrear contra outros ali. Eles disseram o seguinte, o cara lá que é o comandante: a força do nosso exército não está no ataque. A força do nosso exército está na defesa. E aí o camarada falou: mas eu consigo defender. Não, mas o princípio é que não é você se defender, é você defender o outro. Era levantar o escudo e colocar sobre o outro, de modo que o outro que estava depois de você também te dava cobertura. Irmão, quando eu estava vendo esse filme, quase que eu levantei e dei um glória a Deus e passei por doido. Quase, passei muito perto disso. Porque, queridos, ali me parece que Jesus estava querendo trazer aquele mesmo princípio. Quando um der cobertura para o outro, todos serão protegidos. Mas se no meio do exército alguém deixar de fazer isso, se no meio da igreja alguém deixar de amar como Jesus amou, ele vai expor não somente o irmão que ficou desprotegido, mas ele vai expor toda a igreja. Ele vai expor todos aqueles que seguiram a Cristo.
A nossa força nesse aspecto de fato não está no ataque, está na defesa. E quando nós aprendermos isso, nós vamos aprender também a olhar a Bíblia de uma outra maneira, a enxergar os mandamentos de uma outra forma. Nós não vamos debater os mandamentos, nós não vamos teorizar aquilo que Jesus falou, nós vamos viver. Tudo que Jesus falou foi muito simples e nós precisamos viver isso na prática. Ele nos ensina que o Novo Testamento é formado de fato, a sua igreja é composta de fato por pessoas que querem cuidar uns dos outros. É o mandamento mais repetido de todo o Novo Testamento. A Bíblia traz o princípio do uns aos outros, o Novo Testamento, pelo menos 64 vezes. São palavras do tipo: amai uns aos outros, cuidai uns dos outros, sujeitai-vos uns aos outros, levai as cargas uns dos outros. Sabe por que isso? Não é por acaso não. Eu creio que cada palavra tem por que estar aqui na Bíblia. Eu creio que Deus revelou a palavra de maneira verbal, para que não houvesse erros aqui dentro. Eu entendo que se ele repetiu tantas vezes isso, ele estava nos ensinando o princípio de que o cristianismo é vivido para o outro, não somente para mim. Você quer viver uma vida tranquila? Vai para o budismo. Lá é tranquilo. Você entra para um quarto, você acende umas velinhas ali, você senta e você vai meditar, vai para lá. Cristianismo não é religião que vai nos deixar tranquilo. Cristianismo é confronto, a fim de que nós sejamos forjados debaixo do caráter de Cristo. E esse texto passa a nos ensinar que se a minha religiosidade não alcança, não melhora, não faz com que o meu próximo se sinta amado, essa minha religiosidade é falsa. Ela não veio de Jesus Cristo. Jesus poderia ter dito muita coisa, sabe? Poderia ter dito: vamos lá, gente, vamos entregar folheto aqui em Jerusalém, vamos fazer cultos ao ar livre, vamos fazer muitos eventos, vamos fazer muita coisa. Mas Jesus reuniu aqueles discípulos e falou: amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros, pois quando vocês se amarem, o mundo vai olhar para vocês e vai perceber que vocês estiveram comigo. O mundo vai olhar para vocês e vai ver que vocês carregam as minhas marcas. Primeira coisa que eu aprendo desse texto, então, é que Jesus me ensina uma nova forma de enxergar a lei. Segundo princípio dentro desse texto, Jesus nos traz um novo mandamento. Como assim novo? Qualquer criança da escola bíblica que sabe que a Bíblia diz para nós amarmos o próximo como? Quem está aqui comigo ainda diz amém? Amém? A Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como? Oh, glória a Deus. A gente vive nessa lei ainda, né? Deixa eu falar para você, o software foi atualizado. Tá bom? O software foi atualizado. Amar como eu amo a mim mesmo é coisa do Antigo Testamento. É coisa que nesse aspecto caiu em desuso. Por isso a Bíblia diz que Jesus está trazendo um novo mandamento. Alguém pode dizer: mas eu já tinha que amar o próximo como a mim mesmo. É um fato. Como é que esse mandamento é novo? Jesus aqui não usa a palavra neo. Neo quer dizer novo de ser novo. Novo de ser uma novidade. Jesus aqui no grego ele utiliza a palavra kainos, que significa novo em qualidade e intensidade. Para facilitar para você, todo mundo aqui tem celular. Eu estou ouvindo muito ruído aí no fundo. Não sei se são as crianças que estão se movimentando. Estou ouvindo um certo ruído aí. Queridos, a palavra aqui, ela nos ensina que Jesus, de fato, ele atualizou o mandamento. É a mesma coisa a gente atualizar os aplicativos do nosso celular, para que você possa compreender o que Jesus fez aqui. Você está lá com o seu WhatsApp. Antigamente o WhatsApp só servia para mandar mensagem, não era? Aí aparecia lá assim, ó, atualização disponível. Você ia lá e atualizava. O que aconteceu? A partir de um certo momento, o WhatsApp fazia até ligação. Esses dias eu descobri que manda documento. Eu falei: não sabia disso. Meu WhatsApp consegue mandar documento. Posso salvar e encaminhar como Word, como PDF, tantas outras coisas. O interessante é que uma vez que eu atualizo o aplicativo no meu celular, eu não volto a utilizar mais aquele que ficou desatualizado. Eu não volto a utilizar mais aquele aplicativo passado. Entenda esse texto da mesma maneira. Quando você entender que você deve amar outras pessoas. Porque aqui Jesus não está dizendo amem-se como a si mesmo. Porque quando nós amamos assim, o padrão somos nós.
Nós amamos como nós amamos a nós mesmos. E aí tem muita gente que não ama nem a si mesmo. Como é que vai amar outras pessoas? Jesus disse, gente, software atualizado. Atualizem o aplicativo da vida de vocês. A partir de agora vocês não vão se amar ou como a si mesmo, como vocês amam a vocês mesmos. A partir de agora vocês vão amar uns aos outros como eu vos amei. E aqui está a intensidade desse texto. Como é que eu devo amar o meu irmão, pastor? Como Jesus te amou. Como é que Jesus me amou, pastor? Jesus viveu por mim. Jesus abriu mão da glória dele por mim. Jesus foi na cruz do Calvário por mim. E Jesus ressuscitou por mim. E por minha causa um dia ele vai voltar para me buscar porque eu sou a igreja dele. É nessa intensidade que nós devemos amar os nossos irmãos. Amai-vos como eu vos amei. Isso muda a intensidade. Porque a lei da retribuição dizia que você deveria amar o próximo e odiar o seu inimigo. Lá no Antigo Testamento você vai encontrar olho por olho e dente por dente. A ofensa era o padrão. Depois vem a lei de Moisés. E diz que você deve amar o próximo como você mesmo, indiferente de quem ele fosse, indiferente do que ele merecesse. Na prática fazia valer a regra de ouro. O que você quiser que os homens os façam, façam vocês também a eles. Aqui, você é o padrão. É a forma como você se ama que deve ser reproduzido na vida de outras pessoas. Existe ainda uma outra lei, que embora não esteja na Bíblia, é muito praticada dentro das próprias igrejas. A lei do ego. É aquela que diz, eu amo quem eu quiser, a hora que eu quiser e do jeito que eu quiser. Não tem padrão. Você sabe qual que é a minha preocupação? É que esse tipo de lei está sendo muito disseminada dentro das igrejas hoje. Muito disseminadas. Eu amo o irmão A, mas não amo o irmão B. Eu amo aquele irmãozinho tão abençoado, mas aquele que não é tão abençoado assim eu não vou amar. Parece que nós temos o direito de escolher, não tem mais padrão. Tem até uma canção que muita gente gosta. Eu particularmente encontrei grosseiros erros teológicos nessa canção. Sabor de mel. Não é uma música bonitinha? Rapaz, eu ouvi aquilo quando lançou, eu chorava. Chorava. Lá dizia que o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Tremendo, né? A gente olha, nossa, só é poderoso quando escuta essa música aí. Mas tem um ponto que me parece ter se esquecido ou desconsiderado isso que Jesus disse. A música incita a vingança. As pessoas dizem, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você no... Tem um monte de gente que gosta da música aqui. Vai olhar e ver Jesus brilhando em você. Peraí, o que Jesus ensinou? Jesus ensinou isso? O princípio da vingança. Jesus ensinou que no meio do povo dele vai ter alguém promovido a altar e os outros vão ficar na plateia. Pelo contrário. Jesus disse que no reino dele ninguém é promovido a mais do que servo, porque ele próprio foi um servo. E aqui ele diz que no lugar da vingança nós devemos amar. Princípio do Novo Testamento é um novo mandamento, é uma nova dinâmica. Se até hoje você tem amado o próximo como você ama você mesmo, eu quero te dizer que você está equivocado, que o seu cristianismo não é o cristianismo da Bíblia. De repente você está sendo um excelente judeu, mas não cristão. Porque Jesus mudou a coisa e falou, agora a coisa vai ficar intensa. Vocês vão se amar como eu amei vocês. Vocês vão se amar como eu tenho demonstrado e continuarei a demonstrar amor por vocês. Então aqui a palavra de Deus nos ensina um novo mandamento. Em terceiro lugar, Jesus Cristo queria trazer um novo padrão. É a atualização de tudo aquilo que nós dissemos aqui. Lei da retribuição, lei de Moisés, lei do ego. Nada disso serve para Deus mais. Nada disso faz de mim um verdadeiro cristão. Agora vocês precisam se amar como eu amei. Eu entendo o amor de Cristo em três perspectivas. Para mim, quando Jesus Cristo fala em amar, ele está utilizando-se de um sinônimo de esvaziamento. Jesus aqui, alguns versículos antes, no início do capítulo 13, ele lava os pés dos discípulos. A primeira palavra que eu trouxe aqui aos líderes, naquilo que foi ministrado na quinta-feira, nós falamos que não foi simplesmente um fato de lavar os pés, mas Jesus estava fazendo o papel de um escravo inútil.
Todos nós sabemos que aquelas pessoas muitas vezes vinham de longe para cultuar no templo, para poder pagar as suas, entre aspas, promessas, fazer os seus sacrifícios. Chegavam dentro das casas com os pés sujos da poeira do caminho, pés machucados, ensanguentados muitas vezes. E em todo lugar que essas pessoas entravam, tinha um escravo, na maioria dos lugares. Esse escravo era um escravo que não servia para mais nada. Provavelmente ele tinha ficado cego, provavelmente ele havia se machucado, ele não conseguia fazer nenhum outro tipo de trabalho. E esse escravo ficava ali no cantinho da porta, com uma panela de água e uma toalha. Quando os visitantes chegavam, eles colocavam aqueles pés maravilhosos, cheirosos lá perto da mesa, e o escravo vinha, em pé por pé. Ele lavava os pés, enxugava com a toalha, aqui e ali, ele ia fazendo isso. Aí Jesus se levanta no meio dos discípulos. Provavelmente, conversava isso com o pastor ontem, ele me trouxe essa luz. Provavelmente, porque se Jesus tivesse falado, Pedro, vai lá e lava, Pedro tinha pulado no meio do mato. Ele jamais, eu não sou escravo inútil. Jesus, o que é que o senhor está me chamando? Nem mesmo João, que era o discípulo do amor, provavelmente faria, porque ele não tomou iniciativa. E Jesus começa a lavar os pés daqueles discípulos. O servo inútil, servo que não dava para mais nada, lavando os pés dos discípulos. E aí quando chega em Pedro, Pedro fica bravo. Jesus, o senhor não vai lavar os meus pés. Na verdade, a gente não entende aquele texto. A questão não era a atitude, era o princípio por trás da atitude. Pedro estava dizendo, Jesus, o Senhor nunca vai ser um servo inútil para mim, na minha perspectiva. Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, a questão não é o que eu sou, a questão é o que você precisa ser. Porque se eu sou o mestre e senhor de vocês, estou lavando os pés, fazendo o papel de um servo inútil, todos vocês, muito obrigado, querido, todos vocês também terão que experimentar essa mesma sensação. Amar tem a ver com esvaziamento, abrir mão dos direitos, decidir não ganhar todas as discussões, decidir não ganhar todas, esse é o princípio que a palavra traz para nós aqui. Amar é um sinônimo de perdão. Dentre todos aqueles que Jesus lavou o pé, estava Judas. Jesus já sabia que Judas seria o traidor. E mesmo assim, Jesus lava os pés de Judas. Me parece que Jesus está ensinando a vitalidade do perdão dentro do cristianismo. Quem não sabe perdoar não pode seguir a Jesus. Quem não sabe perdoar não pode ser cristão. Porque uma vez que nós estamos em Cristo, nós aprendemos a perdoar. A própria oração modelo que Jesus nos ensinou traz isso de maneira clara. E querido, se você ora aquela oração do Pai Nosso, se você aplica aqueles princípios na sua oração e não sabe perdoar, é melhor que você não ore. Porque quando você faz aquela oração, você diz, Pai, perdoa os meus pecados, como eu perdoo aqueles que me ofendem, aqueles que me machucaram, aqueles que pecaram contra mim. É uma equivalência. Quem não sabe perdoar não pode receber perdão. E Jesus aqui, ele lava os pés de Judas. Ninguém lavaria os dos outros, quem dirá de Judas que ia trair Jesus. E Jesus insiste em lavar os pés de Judas. Amar para Jesus é sinônimo de persistência. Também no início desse capítulo, a Bíblia diz que Jesus amou os seus e os amou até o fim. O fim aqui pode significar a cruz, pode significar tempo. Persistir em amar, amar quem não nos ama, amar quem não nos dá atenção, amar quem não merece ser amado. Aliás, eu acho que o cristianismo traz essa máxima de que nós devemos amar quem não merece ser amado. E a palavra do Senhor diz que Jesus amou até o fim, até as últimas consequências. Dessa maneira nós temos um novo padrão. Não posso amar as pessoas como eu me amo, eu devo amar como Cristo me amou. E por fim, como último princípio que eu consigo compreender dentro desse texto para a minha vida e para a sua vida hoje, é que Jesus estabeleceu aqui um novo estilo de vida. Ele diz que as pessoas iriam nos conhecer como discípulos dele, pessoas ligadas a ele, pessoas que tiveram um relacionamento íntimo com ele, pela nossa forma de expressar o nosso amor. O princípio da associação aparece mais uma vez nas palavras de Jesus, ao afirmar que são as atitudes, não as mensagens, que mostrarão quem nós somos e a quem nós pertencemos.
Esse amor não se trata daquilo que nós somos capazes de falar, porque no discurso é tudo muito lindo. Não é aquilo que nós somos capazes de expor com as nossas palavras. Não são as pregações acaloradas que por vezes nós ouvimos e nós mesmos fazemos, nós mesmos trazemos ao coração das pessoas, mas está relacionado àquilo que nós estamos dispostos a fazer. É menos uma questão de sentimento e mais uma questão de movimento. Movimento em direção daqueles que precisam se sentir amados. Movimento em direção àqueles que estão necessitados, aqueles que carecem de um abraço, aqueles que carecem de atenção, aqueles que carecem de um relacionamento que traga Cristo para suas vidas. Cristo não será revelado ao mundo por meio de discursos eloquentes, mas por meio de um amor prático entre aqueles que dizem ter se encontrado com Ele. Quero concluir essa ministração com as últimas palavras de Jesus aos seus discípulos do versículo 35. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são os meus discípulos. Tem muita gente que está precisando enxergar Cristo em nós. Tem muita gente que está precisando enxergar Cristo nos nossos relacionamentos. O amor que temos uns pelos outros. Na forma de perdoar, na forma de nos relacionar enquanto igreja. Nunca teremos uniformidade, mas é possível ter unidade, pois é o Espírito de Deus que gera isso em nós. Nunca seremos iguais, absolutamente nunca seremos. Deus respeita as nossas individualidades, mas no campo do amor, nós precisamos entender que somente Ele, somente esse amor prático, esse amor de atitudes, esse amor abnegado, esse amor que não exige amor como resposta, esse amor que não ama somente aqueles que merecem, somente esse tipo de amor fará com que o mundo olhe para nós e diga: eles são discípulos de Cristo. Queridos, o mundo está à procura de Deus. O mundo está à procura de Cristo. Ele não sabe onde encontrar, mas ele está à procura de Cristo. Há uma sede, há um vazio no coração do homem que somente Jesus pode preencher. E se nós não estamos revelando esse Jesus ao mundo, alguma coisa está errada com a nossa forma de ser cristãos. Jesus está dizendo que as nossas atitudes vão revelá-lo para o mundo. Eu quero te fazer uma pergunta para concluir essa pregação hoje. O que as suas atitudes, seus relacionamentos e o seu amor tem revelado para o mundo? É só isso, nada mais. Não vou teorizar, é só isso. Ame como Ele amou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Por que a gente está vivendo uma guerra dentro das igrejas, né? Por que dentro do cristianismo a gente não consegue andar junto? São denominações e mais denominações, são igrejas e mais igrejas. São líderes que saem revoltados e abrem novas igrejas. São pastores que não conseguem se submeter. Por que é que nós somos tão fragmentados assim? Eu acredito que é porque nós ainda, na melhor das hipóteses, estejamos vivendo o Antigo Testamento. A gente está amando os outros como a gente se ama. Talvez seja isso. E agora chegou o momento de nós atualizarmos esse sentimento, esse mandamento dentro de nós. O padrão agora é Cristo. E desculpe a ousadia. Aliás, não peço desculpa não, porque eu estou falando em nome de Deus. Mas se você não consegue amar, querido, vai curtir o mundo. Ou é uma coisa ou é outra, ou é sal, ou não é. Ou é luz ou é trevas. Não dá para continuar vivendo esse cristianismo de palavras jogadas ao vento. Não dá para continuar vivendo esse cristianismo religioso que diz que eu amo a Deus, mas não me ensina a amar as pessoas. Eu tenho que ser semelhante a Jesus no amor. Eu tenho que ser semelhante a Jesus nesse ato de amar. O mundo não pode ver a Cristo, ele está cego pelo pecado. Mas ele vai ver a mim, vai ver a você, ele vai ver a igreja. Ele vai ver o nosso interesse por Jesus. Outro dia eu pregava no encontro de jovens lá em Goiânia. E Deus me trouxe um discernimento sobre um texto.
que na minha concepção foi muito importante, porque de fato veio de Deus, e absolutamente tudo que vem de Deus é importante para mim. Deus me perguntou, por meio do texto bíblico, e eu transfiro essa pergunta para cada um de vocês: qual foi a última vez que a sua espiritualidade contagiou o coração de alguém? Qual foi a última vez que a sua espiritualidade motivou alguém a chegar mais perto de Deus? Qual foi a última vez que o seu amor demonstrado, abnegado, sem espera de recompensas, motivou alguém a amar a Cristo? Nosso problema é esse. Nós ficamos sem referenciais e hoje nós não estamos sendo referenciais para o mundo que precisa de Cristo. Eu não vou fazer apelo aqui para ninguém aceitar Jesus hoje. Depois, se o pastor quiser fazer, ele é o pastor da igreja. O senhor faz, pastor. Mas eu quero fazer um apelo diferente hoje. Só aqueles que estão dispostos a atualizar esse aplicativo do amor, que estão dispostos a viver essa realidade do amor que Cristo exige daqueles que o seguem. Eu gostaria que ficassem de pé nesse momento para que nós oremos. Não por acaso eu já estou de pé. Eu já estou de pé. Eu quero atualizar esse negócio na minha vida. Não estou perguntando quanto tempo de crente você tem, quero nem saber. Estou perguntando quanto tempo você está na igreja, de que igreja você é. Eu estou perguntando se você está disposto a tomar a sua cruz sobre os seus ombros e viver aquilo que Jesus ensinou. A massacrar a sua carne, a quebrar seu ego, a viver de uma maneira diferente a partir de hoje. A dizer para Jesus: Jesus, se depender de mim, ninguém vai ficar descoberto de amor aqui na igreja. Se depender de mim, ninguém vai ficar sem abraço. Fala com Deus aí, vai dizendo isso para Ele. Fala com Ele, você está na casa dele, você pode falar. Você não depende da oração de um sacerdote para isso. Eu me lembro um dia, num culto de quarta-feira, eu estava chegando na nossa igreja, e quem me conhece mais de perto sabe que eu gosto muito de abraçar pessoas. Eu acho que o abraço mostra uma aceitação que o aperto de mão não mostra. Eu gosto de abraçar. Eu acho bonito isso. Eu acho que nós estamos dizendo: eu te aceito do jeito que você é. Eu estava na porta da igreja, queridos. Nossa igreja é pequena. Estava na porta da igreja. E de repente, entrando uma irmã, parou na minha frente. E eu dei um abraço, como eu faço com todas as pessoas que eu encontro pelo caminho da igreja. Aliás, com qualquer pessoa que eu me encontro em qualquer lugar, eu gosto de fazer isso. E aquela irmã começou a chorar copiosamente no meu ombro. Ela chorava. Eu fiquei sem entender. Pensei: gente, o que está acontecendo com essa irmã? O que está acontecendo com ela? Uma senhora já de idade. Ela meio abraçada disse: pastor, se eu fosse embora agora, eu já tinha recebido de Deus. Eu só vim na igreja hoje para receber um abraço. Eu estava precisando de um abraço, pastor. Eu estava precisando de acolhimento. E aquilo nunca saiu da minha cabeça, porque eu comecei a pensar quantas pessoas entram na igreja em busca disso. Quantas pessoas estão na igreja e não são abraçadas, são discriminadas pelo lado de fora. Quanta gente sofrendo de depressão, acha que não tem mais valor nenhum. E às vezes quando chega na igreja é massacrado. Às vezes quando chega na igreja é rejeitado. Porque nós não atualizamos o nosso aplicativo e nós dizemos: se eu não abraço nem a mim mesmo, eu vou abraçar o outro. Se eu não estou aberto nem a mim mesmo, eu estarei aberto ao outro. E nós vivemos uma dinâmica de um cristianismo farisaico. Distante da cruz, distante do trono. Não estou dizendo que você tem que sair abraçando todo mundo aí, não me entenda dessa maneira. Mas eu estou te dizendo que dá para a gente demonstrar mais amor. Eu estou te dizendo que tem gente dentro da igreja que precisa ser amada. Quero encerrar aqui minhas palavras, enquanto nós oramos ao Senhor. Deus, muitos irmãos estão de pé aqui. Irmãos que entenderam que o cristianismo é uma filosofia de vida pautada pelo amor. Que se nós somos cristãos, nós temos que aprender a amar na prática. Que se nós somos cristãos, nós precisamos expressar no nosso coração uma santa preocupação com os nossos outros irmãos. Entenderam, Senhor, que o relacionamento vertical não será alcançado sem estabelecermos um relacionamento na horizontal.
sem nos aceitarmos, sem nos amarmos, sem aprendermos a nos perdoar, sem aprendermos a caminhar enquanto família cristã. E nessa noite, Senhor, nós te pedimos perdão por tantas oportunidades que nós tivemos de ser iguais ao teu filho e nós não fomos. Por tantas oportunidades em que os nossos mandamentos foram mais atrativos aos nossos olhos do que os mandamentos do teu filho. Meu Deus, e nós estamos de pé para dizer que nós aceitamos esse novo mandamento. O mandamento de sermos semelhantes ao seu filho em absolutamente tudo. Em todas as áreas da nossa vida, dizer que nós temos um referencial, dizer que nós queremos nos parecer com Cristo. A ponto, Senhor, de que o mundo, e é o mundo quem precisa ver isso, vai olhar para nós e vai entender que nós nos encontramos com o Senhor, de que de fato nós fomos regenerados e que parecemos contigo. Nos perdoa, Deus, as vezes em que nós fomos hipócritas. Nos perdoe, Senhor, as vezes em que nós não conseguimos demonstrar amor. Nos perdoe, Senhor, as vezes em que nós amamos mais a nós mesmos do que a qualquer outra coisa, em que quisermos ser agradecidos, queremos ser aplaudidos, queremos ser elogiados, queremos ser amados. Hoje nós entendemos que mandamentos são para ser vividos e não para ser exigidos. Pai, abençoe esta igreja. Abençoe a liderança dessa igreja. Abençoe o pastor dessa igreja. Abençoe, Senhor, aqueles que estão se agregando a este povo. E que nessa igreja, Senhor, de fato sejam encontrados verdadeiros adoradores. Gente que está disposto a viver aquilo que o Senhor ensinou. Gente que está disposto a se associar a Cristo, até mesmo se for para ir para a cruz, como de fato todos nós temos que ir. Como de fato todos nós temos que afirmar que vivemos crucificados com Cristo. E que agora a nossa vida não tem sentido se o Senhor não estiver nela. Se o Senhor não viver através de nós. Abençoe, Deus, esse povo, pois é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vamos ao seu assento. Cadê o pastor? Posso passar? Queridos, obrigado, tá bom? Obrigado de coração. Obrigado de coração por tudo aquilo que eu vivi aqui esses dias. Fui muito bem acolhido, muito bem recebido. Como disse, a casa está aberta. O pastor logo vai estar lá com a gente, em nome de Jesus, também trazendo a mensagem à nossa igreja. E sempre que passar por Goiânia, lembra do pastor Danilo. Sempre que orar, se lembre do pastor Danilo, porque eu preciso das suas orações. Abraço a todos, Deus abençoe.